nos acomodar. Se puderem chegar mais para frente. Sim. É com muita alegria que nessa noite continuamos a nossa programação das comemorações dos 20 anos do consórcio, trabalho de muita dedicação e amor à saúde. Agradecemos a todos pela presença, né? Apesar do frio intenso lá fora, né? Mas aqui o calor humano está grande. O Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, Siscopar, foi fundado em 17 de agosto de 93, portanto comemorando nessa semana 20 anos. Atualmente com sede na Rua 15 de Novembro, 1287, atende 18 municípios integrantes da 20ª Regional de Saúde: Assis Chateaubriand, Diamante do Oeste, Entre Rios, Guaíra, Marechal Cândido Rondão, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palutina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, São José das Palmeiras, São Pedro, Terra Roxa, Toledo e Tupanci. A finalidade do consórcio é implantar e gerenciar serviços públicos suplementares e complementares ao Sistema Único de Saúde, conforme dispõem os princípios, diretrizes e normas contidas na Constituição Federal, além de assegurar a prestação de serviços de saúde especializados e de referência de média complexidade para a população dos municípios consorciados. Ao longo desses 20 anos, o Siscopar agregou diversos serviços. Atualmente conta com o Centro de Especialidades Regional, o CRE, com ambulatório próprio que atende várias especialidades, com consultas e exames, com laboratório de análises clínicas e análises de água, com o Centro de Especialidades Odontológicas, com a unidade de coleta e transfusão, o banco de sangue, e também com o Centro de Testagem e Aconselhamento, Serviço de Assistência Especializada, CTA-SAI, e nos últimos meses está encaminhando o projeto para o CAPS 3AD. A comemoração é também um momento de refletir, de ouvir e ampliar os debates a respeito desse serviço. Sendo assim, para atender essa comemoração, para entender essa comemoração, é preciso compará-la a outras comemorações como aniversários, conquistas, renovações, onde brindamos nossa história que ao longo do tempo moldam o nosso caráter, a nossa personalidade, e assim criamos o nosso espaço neste mundo. Desta forma, comemorar mais um aniversário do Siscopar significa festejar, agradecer, brindar todas as histórias que aconteceram a partir dessa formação. Momentos, acontecimentos, fatos ou decisões que moldaram esse serviço tal qual é hoje, 20 anos após a sua fundação. E tudo isso não significa apenas festejar, mas também presentear todos aqueles que de alguma forma participaram dessa história que colocou o Siscopar como referência para os 18 municípios integrantes. É atendimento de SUS de qualidade aos 358 mil habitantes dos 18 municípios consorciados da 20ª Regional de Saúde. O tema da palestra desta noite é o SUS e a administração da saúde pública. E nós temos a grata satisfação de ter conosco para ministrar essa palestra o senhor Tiago Stefanello, que é fisioterapeuta, docente universitário da Unipar, da FAG e Sesumar, foi secretário municipal de Corbélia durante a gestão 2009-2012, é atualmente o diretor-geral do Hemonúcleo de Cascavel e ministrante de cursos e treinamentos em gestão da saúde pública. Sendo assim, convidamos nosso palestrante para usar a palavra.
Muito boa noite a todos. Boa noite, Vilmar. É uma satisfação estarmos aqui hoje para podermos falar um pouquinho a respeito da saúde municipal, podermos falar um pouco sobre a legislação do SUS, sobre alguns recursos, sobre o que a gente pode esperar do SUS no futuro e o que nós precisamos melhorar ainda para que cada vez mais a saúde pública do oeste do Paraná, dos nossos municípios e do Brasil se torne cada vez melhor. Moramos numa região onde temos a satisfação de ter uma saúde de qualidade, mas que ainda pode crescer e pode melhorar muito mais. Mas isso passa pela participação da população, pela participação da comunidade, dos conselhos de saúde, passa pela participação de vocês e muito pelos consórcios. Hoje em dia, os consórcios eles facilitam e muito a vida da população, facilitam também a vida dos gestores. Os consórcios eles conseguem dar um respaldo muito grande a algumas demandas que nós precisamos no município e muitas vezes não temos essas respostas nos municípios menores. E o consórcio vem ajudar nisso. E tenho certeza que o Siscopar, nesses 20 anos, fez muito por esta região aqui e vai continuar fazendo. Quando nós falamos em saúde, quando nós falamos em SUS, a primeira imagem que muitas vezes nos vem na cabeça e a imagem que muitas vezes a própria televisão tenta nos passar é de uma saúde defasada, de uma saúde na UTI, uma saúde que precisa ainda de muitos recursos, de muitos investimentos, onde as pessoas passam longos e longos períodos na fila, aguardando por cirurgias, aguardando por consultas especializadas e assim por diante. Mas não é bem assim. Tudo que chama a atenção se vende mais fácil. Mas eu posso dar vários motivos para vocês de que a saúde pública ela tem o seu lado positivo, de que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele faz muito pelo cidadão brasileiro. A saúde pública hoje faz atendimentos em áreas que nós temos grandes dificuldades nos planos particulares, mesmo nas consultas particulares. O SUS hoje garante atendimento para pacientes com AIDS, com câncer, tratamentos de alto custo, tratamentos extremamente caros, onde o SUS consegue bancar e dar assistência às pessoas que o procuram e iniciam o seu tratamento. Então a saúde pública hoje, ela precisa ser interpretada e vista de uma forma um pouco diferente daquilo tudo que se mostra e daquilo tudo que se prega. Com certeza não temos um padrão de qualidade de primeiro mundo, mas também não temos uma saúde dos países mais pobres e dos países com uma deficiência maior. Nós temos uma saúde que vem evoluindo, vem crescendo, vem se aperfeiçoando. Tivemos leis nos últimos anos que melhoraram muito a saúde pública do Brasil e também da nossa região. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque o país, Brasil, ele é o único com mais de 100 milhões de habitantes que aceitou esse desafio de dar uma saúde pública, universal e gratuita. Um país onde nós temos 193 milhões de habitantes e 75% desses 193 milhões dependem exclusivamente do SUS. 25% da população tem outros meios de buscar ajuda na saúde. 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. Então, quando nós falamos em financiamento, quando nós falamos em recurso, nós imaginamos que o nosso governo federal precisa disponibilizar dinheiro para aproximadamente 100 milhões de pessoas. É muito recurso. Por isso que muitas vezes
o recurso ele não é suficiente, ele é um incentivo, ele é uma ajuda, ele é um apoio, ele é uma colaboração para que nós possamos dar andamento nas atividades. O que dificulta um pouco também a sistemática do SUS são os 26 estados mais o Distrito Federal, ou seja, os 5.568 municípios, porque o secretário de uma cidade pensa de um tipo, o outro pensa do outro tipo, o governador tem uma linha de pensamento com o seu secretário de saúde, no outro estado existe uma outra linha de pensamento. A cada 4 anos nós temos eleições municipais, nós tivemos 70% de renovação nas prefeituras do Brasil. Troca-se o prefeito, troca-se o secretário, troca-se o pensamento. Aquilo que era bom talvez não continua, aquilo que era ruim talvez melhore, mas talvez continue. Existem pensamentos diferentes, linhas de cuidados diferentes, e muitas vezes essa troca a cada 4 anos, porque você tem que pegar o jeito, você tem que aprender a digitar os dados no sistema, você tem que aprender a interpretar, né, aquela linha de cuidado, aquele raciocínio do governo, você tem que aprender a legislação, aonde buscar recursos, como elaborar projetos. Tudo isso é muito complexo na área da saúde, tudo isso leva-se tempo. E essa mudança que ocorre na saúde pública ajuda a fazer com que o SUS não cresça a passos largos. Ela atrapalha no desenvolvimento que nós precisaríamos ter cada vez mais no nosso SUS. Só um exemplo, por essa dificuldade também, de nós termos um país muito grande, dessa insuficiência de recursos, nós podemos pegar um exemplo muito claro e muito próximo de nós, que é o município de Guaíra, que está aqui, pertence ao Siscopar. A maioria dos recursos municipais, eles são per capita, eles são pelo número de habitantes que está cadastrado no município. Então o município de Guaíra, no censo de 2012, ele tem cadastrado 31 mil habitantes. Então o governo federal e o governo estadual vão repassar recursos para Guaíra no montante de 31 mil habitantes, os recursos per capita. Mas Guaíra acaba atendendo, em média, 45 mil habitantes, até 50 mil habitantes em alguns relatórios, em alguns demonstrativos no município, porque acaba atendendo pacientes do Paraguai, acaba atendendo pacientes do Mato Grosso, de países, de outro país ou de outros estados vizinhos que não têm um atendimento de saúde tão bom quanto o nosso e acabam vindo para esses municípios. Então tudo isso acaba pesando no SUS, acaba dificultando a evolução do SUS, porque aquele recurso que é direcionado para o município fazer um bom atendimento para a sua população, muitas vezes ele é diminuto, ele é muito baixo para a quantia real de atendimentos que é feito. Então essa imensidão do nosso país, por ser um sistema universal, as pessoas terem direito de ser atendidas independente do país que elas se encontram, do estado que ela se encontra, isso acaba também trazendo alguma dificuldade. O SUS, ele surgiu em 1988, junto com a Constituição Federal, né? Ele teve as suas leis iniciais que deram as diretrizes em 1990, com a Lei 8080 e a Lei 8142, e lá diz que ele é constituído por ações e serviços de saúde sob gestão pública. Essa gestão pública, ela deve ser tripartite, ela deve ser gestionada e financiada pelo governo federal, pelo governo estadual e também pelos municípios. E existe o artigo 198 da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, entre os artigos 196 a 200, nós encontramos tudo o que a Constituição fala sobre saúde pública, tudo aquilo que ela dá o direito ao cidadão na saúde pública. E ela diz que o nosso SUS deve ser organizado de forma descentralizada, deve prestar um atendimento integral e deve ter a participação da população. O atendimento descentralizado é fazer com que nós temos as nossas unidades de saúde funcionando em vários bairros, nos municípios menores, nos municípios maiores,
que nós tenhamos uma rede hospitalar organizada, uma rede de urgência e emergência organizada, mas que nós possamos também ter os atendimentos menores, desde a visita domiciliar assim por diante. O atendimento integral, onde nós possamos, desde a prevenção, da cura, da reabilitação, da reinserção social, se houver necessidade deste paciente. Nós temos que pensar sempre no modelo de atenção à saúde, que isso precisa da participação da população. A saúde, um dos defeitos dela é ser curativa, e a saúde precisa ser preventiva. Se todos nós praticássemos uma alimentação balanceada, atividade física, se todos nós tivéssemos um cuidado maior com a nossa saúde, menos pessoas ficariam doentes. Então isso cabe também aos gestores a promover e a estimular cada vez mais programas de prevenção, programas que possam ajudar a população a evitar ficar doente. É muito mais barato você investir em prevenção do que você investir na cura dos pacientes. E o SUS também preza a participação da comunidade. O cidadão, ele tem direito de questionar, de perguntar, de dar andamento ao SUS através do Conselho Municipal de Saúde, através das conferências que são realizadas nos municípios, em alguns de 2 em 2 anos, em outros de 4 em 4 anos, onde as pessoas vão discutir aquilo que falta para Toledo, aquilo que falta para Maripá, aquilo que falta para Guaíra, para Assis Chateaubriand, mas isso a população precisa vir e dizer, e participar, e informar as pessoas que coordenam a saúde local, para que eles possam dar direcionamento naquele objetivo, naquela intenção que a população deseja. O SUS, como eu disse, criado em 1988, mas teve as suas leis que determinaram quais os seus deveres e o que o SUS deveria fazer a partir de então. Nós tivemos 2 leis muito importantes em 1990, que é a Lei 8080 e a Lei 8142, que fala da participação da comunidade. Mas só 21 anos depois, em 2011, que nós tivemos um salto muito grande na boa aplicação dos recursos públicos da saúde. O SUS passou muito tempo sem se saber o que era o que. Se falava em financiamento, se falava em redes de atenção, se falava em regiões de saúde, se falava num monte de coisa, mas não se tinha um direcionamento mais afunilado do que se pode pagar com o dinheiro da saúde, o que não se pode pagar. E em 2011 nós tivemos o decreto 7.508 da presidenta, aonde determinou diversas situações, explicando o que é determinada situação, o que é determinado termo, quem pode receber o medicamento gratuito do SUS, o acesso universal, igualitário, né, dando uma segurança maior para o gestor também. E a Lei Complementar 141 de 2012, que veio a fazer com que a Emenda Constitucional 29 passasse a ser cumprida, pelo menos para os municípios que já faziam isso, gastando no mínimo 15% do orçamento do município, e os estados gastando 12% do orçamento do estado em saúde. Mas também a Lei Complementar 141, nos seus artigos 3º e 4º, ela detalha o que você pode pagar com saúde, o que você não pode pagar com saúde. Então, a população precisa participar, precisa entender disso, para saber que determinados procedimentos, que determinadas coisas que ela precisa para a sua saúde, não podem ser pagas, porque está na lei complementar, na lei federal 2012, que você não pode pagar. Mas também existem as obrigações do secretário, dos gestores, dos prefeitos e assim por diante, em fazer com que o patrimônio do povo brasileiro, porque o SUS é um patrimônio do povo brasileiro, por tudo que faz, por tudo que tem feito, vocês podem ter certeza que o SUS faz muito mais do que o lado ruim, que muitas vezes é o que mostra, é o que aparece, é o que passa na televisão. Mas o SUS, ele ajuda em muito o povo brasileiro. A população, e principalmente os gestores, o secretário,
de saúde em si, a equipe que coordena a saúde do município e a própria equipe do consórcio, precisa saber o que se passa no Brasil para poder trabalhar em cima disso. Precisa saber o que se passa dentro do seu município, dentro da sua área de atendimento, da sua população. Não adianta eu fazer um programa para tratar hipertensão se no meu bairro não existe hipertensos. Não adianta eu fazer um trabalho, um projeto de caminhada, de atividade física para estimular, o emagrecimento, por exemplo, se naquele bairro não existem pessoas obesas. E no Brasil, hoje, os principais problemas, os mais emergentes, os problemas novos, aqueles que estão mais incomodando os gestores da saúde, são o excesso de peso. Nós temos 48,5% da população nas capitais brasileiras com excesso de peso, mas também o número fora das capitais chega a 42%. Nós temos 260 mil mortes que poderiam ser evitadas com uma alimentação adequada. E quantas pessoas que usam medicamento para hipertensão, para diabetes e outros males por causa da má alimentação, por causa da obesidade? Nós temos uma população, 23,3% de hipertensos, 30% da população com consumo excessivo de álcool, drogas, crack e assim por diante. Então, esses são os problemas que nós temos que enfrentar. É isso que precisa ser discutido no momento, pelos consórcios, pelas regionais, pelos secretários, para que foquem isso no atendimento geral da população, mas também saber detalhar aquilo de cada município, qual é o cuidado mais importante. Nós temos um outro problema muito grande, que são os acidentes. Os acidentes por motos, hoje por motocicleta, são responsáveis por 48% das mortes em acidentes de trânsito. E a bicicleta, 21,7%. A gente acha que não morrem pessoas de bicicleta. Todos os acidentes de trânsito, 21% de bicicleta. O automóvel, 12%. Então o Brasil está no 5º lugar no mundo de mortes provocadas por trânsito. O que acontece? Os municípios pequenos muitas vezes não têm o preparo adequado para fazer esse socorro, para fazer esse atendimento do paciente. Nós tivemos um caso que repercutiu nacionalmente, diversos sites, televisões, de um paciente do município de Braganey, aqui próximo, irmão de um vereador, que foi levado para um hospital, que foi levado para outro hospital, que em momento nenhum veio para Cascavel. Aí quando passou por 2 hospitais, quando ele resolveu vir para Cascavel, o paciente faleceu. Mas isso 1 hora depois do acidente. Então, se na hora tivesse tido a intervenção correta, se essa pessoa tivesse sido orientada para levar esse paciente para o local correto, para o hospital de referência, que está com a porta aberta, não teria falecido essa pessoa. E tantas outras pessoas que morrem por ter um socorro inadequado, por não serem levadas para o local correto. E isso tudo deve se resolver, deve melhorar com o início do serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, que há 3 anos já vem se arrastando, mas está muito próximo de virar realidade. Vocês devem saber disso, houve um concurso público dias atrás, e a partir do momento que o SAMU passe a funcionar, em qualquer local da cidade, em qualquer local da região oeste, as pessoas poderão discar o 192. Vai existir uma equipe, uma central, que vai receber essa ligação, que vai, pelo menos, se não puder enviar uma ambulância, se não tiver nada próximo, orientar aquela equipe do município que possa levar esse paciente para o hospital correto, aonde estará aberto e uma equipe esperando para fazer o atendimento. Porque hoje, talvez, algumas pessoas pensem, mas o SAMU vai demorar, porque ele tem que sair de Toledo para chegar em Maripá, por exemplo, para a ambulância pegar meu paciente. Mas em determinados casos, a própria ambulância de Maripá pode trazer o paciente. O ideal é que tenha o local correto, seja levado para o local certo, no tempo menor possível. Porque antes se pegava o paciente e se levava para o hospital mais próximo. E nem sempre o hospital mais próximo é o que resolve a situação e é o que vai salvar a vida desse paciente.
Então, na teoria, claro, tudo é mais bonito, mas temos certeza que na prática isso vai acontecer também. Nós vamos sofrer um pouco no começo, mas isso vai ajudar e muito a população. Deixa eu no fundo. Para vocês entenderem o que o SUS faz por esses cidadãos, por que o SUS é tão maravilhoso? Quando eu digo que o SUS ele é fantástico, ele é bom, ele só precisa ser aperfeiçoado ainda mais. Hoje são realizadas 3,7 bilhões de procedimentos ambulatoriais por ano. Mais de 531 milhões de consultas médicas por ano acontecem pelo SUS no Brasil. Mais de 11 milhões de internamentos. O Brasil hoje tem o maior sistema público de transplante de órgãos. Olha só esse dado: 97% do mercado de vacinas é movimentado pelo SUS. Imagina se teu filho tivesse que pagar todas aquelas vacinas que tomam desde quando nasce, né, até a fase adulta, que aí diminui um pouco, mas quantas vacinas se você tivesse que pagar? Então 97% movimentado pelo SUS. 32,8 milhões de procedimentos oncológicos. 97% da quimioterapia é feito pelo SUS, quase 100%. Tratamento oncológico. E se fala bastante também do câncer em outras regiões, mas nós temos o privilégio de ter aqui duas instituições grandiosas que fazem um ótimo atendimento, né, que estão muito próximas a nós. Então, o tratamento de câncer no Brasil, ele é feito praticamente todo pelo SUS. É o SUS que atende, que entrega a medicação, que faz a rádio, que faz a químio. Mais de 4,7 milhões de órteses, próteses e outros instrumentos que são distribuídos para a população, como cadeira de rodas, muletas, bengalas e assim por diante. Então, o problema nosso está no tamanho, na extensão do Brasil. Não dá para se comparar com a saúde da Suécia, da Noruega. O país lá tem o tamanho do Paraná, ou o tamanho de Santa Catarina. Nós temos uma extensão muito grande. Nós precisamos dispor de recursos para 100 milhões de habitantes, ou seja, 75% da população. E isso tudo torna a saúde difícil, além de outros problemas, como o mau uso do recurso, como a corrupção e tantas outras coisas que nós vamos falar por aí, né, que acabam também atrapalhando. Mas se a saúde, se os recursos fossem usados de forma correta, se nós tivéssemos gestores sempre capacitados, prefeitos, né, com a visão administrativa e não só política, com certeza nós poderíamos fazer muito mais pela saúde. Alguns resultados que o SUS alcançou com a implantação da Estratégia de Saúde da Família, que vocês ouvem falar, Equipe de Saúde da Família, Programa de Saúde da Família, o PSF, nós conseguimos reduzir, né, a mortalidade infantil. A taxa da mortalidade infantil de 2000 a 2011 caiu 44%. Então 50% das crianças morreram, 50% menos crianças do que se morria antes de 2011. O Brasil eliminou o sarampo em 2007, interrompeu a cólera em 2005, a rubéola em 2009 e o Chagas em 2006. Olha quantas doenças foram sendo descartadas e não ocorrem mais por causa dos atendimentos, principalmente do SUS, principalmente dos programas de saúde da família, das agentes comunitárias de saúde, do trabalho que é feito em cada município. Tuberculose, hanseníase, malária e AIDS, tudo isso teve diminuição, tudo isso teve casos, menos casos por ano. Estão conseguindo também trabalhar em cima de outras doenças, não se eliminaram ainda, mas nós estamos tendo consideráveis avanços nessa área. Os transplantes, mais de 90% deles são feitos pelo SUS. O SUS começou uma campanha por doação de órgãos e isso tem melhorado a cada vez mais. As pessoas estão entendendo da importância, estão se cadastrando, os familiares estão disponibilizando esses órgãos. Pela primeira vez, nós passamos a marca de 10 doadores a cada 1 milhão de pessoas. É baixo ainda, com certeza, mas estamos melhorando. Em 2012 já passou para 12 doadores, quase 13 doadores a cada 1 milhão de pessoas. Então, no Brasil, só em 2009
foi realizado 20.200 transplantes, coisa que era um absurdo há 10 anos atrás. Ninguém pensava nisso. Hoje em dia nós temos o serviço, médicos preparados para isso, hospitais preparados, nós temos até aeronaves à disposição para buscar esses órgãos quando necessário. Transplante de córnea, por exemplo, nós não temos nem fila de espera. Não existe nem fila de espera mais para o transplante de córnea, porque são coisas que o SUS vem propiciando para a população brasileira. Mas tudo isso está à mercê de quem? Do secretário de saúde. O gestor municipal, ele é o primeiro contato da população. Vai passar pela agente comunitária de saúde, pelo médico, por toda a equipe, mas precisa que o município tenha uma equipe capacitada, pois o gestor é o responsável por comandar o sistema de saúde, seja ele municipal, estadual ou nacional. E ele vai exercer funções de coordenação, de articulação, de negociação, de planejamento, de acompanhamento, de controle, de avaliação, de auditoria, disso, daquilo, problema do funcionário, problema da população, de medicamento, de exame, de cirurgia e por aí vai. Então hoje não dá mais para você ser o secretário sozinho. O secretário tem que ter uma equipe, ele precisa ter pessoas para ajudar na digitação, pessoas para ajudar no relacionamento com a população, pessoas para ajudar na aquisição dos medicamentos, na dispensação dos medicamentos. Você precisa ter uma equipe de saúde, claro que terá um cabeça, um gestor, mas uma equipe para que possa fazer a aplicação correta desses recursos, para que possa planejar bem as políticas municipais de saúde. Vamos implementar programas em determinados bairros, em determinadas áreas, precisamos de uma equipe. Da mesma forma, o consórcio municipal de saúde, que ele precisa de toda uma equipe. O Vilmar sozinho não daria conta de atender os 18 municípios aqui da Costa Oeste. Você precisa de uma equipe que vai trabalhar com a parte financeira, com a parte jurídica, com o ônibus, a zeladora, todos são importantes no conjunto para que as coisas possam funcionar bem. E será assim no SAMU e é assim nos municípios, para que a população possa ser bem atendida. Então esse gestor, ele precisa conhecer 4 eixos principais. Primeiro, saber formular as políticas e planejar a saúde do município. E para isso existem instrumentos, que são o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde, e a população precisa participar, porque esse Plano Municipal de Saúde, ele é abordado nas conferências, ele é baseado em cima das reivindicações da população na referência. Esse Plano Municipal de Saúde, essa Programação Anual de Saúde e outros planos que existem, programações que existem, todas elas passam pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde. E o Conselho é quem? É a representação da população. O Conselho Municipal de Saúde é quem vai aprovar, é quem vai deliberar, é quem vai pedir que corrija alguma coisa. Então a equipe de saúde faz um primeiro plano, faz um esboço daquilo que deve acontecer. E o Conselho e a população precisa referendar isso, precisa dar o seu parecer para que aquilo que esteja sendo implantado realmente seja aquilo que está a contento e a população precisa. O gestor precisa saber do financiamento. Hoje existem diversos recursos para a saúde pública, pequenos talvez, mas existem. E a toda semana existe bloqueio de recursos. O município, de repente, está reclamando porque ficou dívida, ou porque não fizeram isso, ou porque ficou aquilo, e deixa de captar recursos. Perde recursos por incompetência administrativa, porque não conhece o financiamento, não sabe o recurso que vem e aonde ele pode ser aplicado. A equipe precisa entender da coordenação, da regulação de todos os serviços públicos e privados. Se o serviço privado presta atendimento ao SUS, é responsabilidade do gestor acompanhar e ver se a população está sendo bem atendida naquele hospital particular, naquele laboratório particular, naquela clínica de fisioterapia particular que presta serviço ao SUS. Então, muitas vezes esse é o gestor, aquele secretário da saúde que muitas vezes está sempre com a cabeça inchada, muitas vezes com problemas
seus particulares, mas também de toda a população. Existe a população sempre brava, querendo fazer manifestação, e existe o prefeito puxando a orelha porque está gastando muito e tem que segurar o pé também para não ficar dispensando muito recurso. Então, o secretário tem todo esse compromisso com a população de saúde, com o povo, e por isso ele precisa estar bem assessorado para que possa fazer um bom atendimento à população. E muitas vezes o secretário também depara-se com aquela doença social, com a população em si, que muitas vezes são as mesmas pessoas que procuram os postos de saúde diariamente e saem dos postos com uma sacola enorme de medicamentos, não fazem o uso desses medicamentos, acumulam nas suas casas e ainda reclamam da saúde pública. Então nós temos que saber diferenciar quem realmente está reclamando da saúde. Se é aquele que vive no posto de saúde todo dia pegando o medicamento, ou se é quem realmente precisou e não foi atendido. São pouquíssimos os casos das pessoas que realmente necessitam, que não são atendidas e que não têm os seus problemas resolvidos. Então o gestor, ele precisa de uma tríade, ele precisa ter um planejamento, ele precisa ter um plano de saúde, ele precisa saber o que ele vai fazer, ele precisa de governabilidade política, ele precisa de autonomia do prefeito, ele precisa de um bom relacionamento com os vereadores, de um bom relacionamento com a população, e precisa capacitar a equipe. Ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho. Dentro de um consórcio, gestor de saúde pública, gestor de prefeitura, se você não tem um bom relacionamento com a equipe, se você não treina a tua equipe, se você não capacita a tua equipe, se você não sabe ouvir a sua equipe, você não vai crescer e você não vai conseguir fazer o melhor pela população. O Peter Drucker dizia que um bom chefe faz com que homens comuns façam coisas incomuns. E é isso que os líderes precisam fazer, é tirar o máximo de proveito da sua equipe, sabendo mandar, mas principalmente sabendo ouvir, sabendo se relacionar com a sua equipe para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. Então, a população em si e o gestor, todos os interessados em saúde, podem ter as informações a qualquer momento. Está tudo disponível hoje na internet. Se nós acessarmos diariamente o site brasilsus.com.br, diariamente saem as portarias de tudo que se acontece na saúde. O governo federal está liberando dinheiro para a construção de uma UPA no município tal, está liberando dinheiro para que se cadastre projetos para a construção de equipes de saúde da família, está suspendendo recursos de municípios. Nós temos o site do fns.saude.gov.br, que é o Fundo Nacional de Saúde, que nós conseguimos verificar os recursos que caem em cada um dos municípios. Quanto de dinheiro que vem para as agentes de saúde, quanto de dinheiro que vem para a saúde da família, quanto de dinheiro que vem per capita para o cidadão. Então, hoje é tudo transparente e a população precisa saber disso, precisa saber dos seus direitos, precisa entender o que está acontecendo. E também temos o CNES.datasus.gov.br, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, aonde nós precisamos digitar dados, aonde nós precisamos lançar, cadastrar os profissionais de saúde, todas as pessoas que estão trabalhando na saúde do município, do consórcio e assim por diante, estão cadastradas aqui. Então isso serve de informação para a população e serve de informação para os gestores também. Para aquele cidadão que quer estar mais informado ainda, e o gestor tem que saber isso obrigatoriamente, eu disse antes que a Lei Complementar 141 de 2012, no artigo 3º diz aquilo que é despesa com ação de serviço de saúde pública, o que pode ser pago com o dinheiro da saúde. E o artigo 4º diz o que não é, o que não constituirá despesa com ações de serviço de saúde. Então tem determinadas coisas que talvez vai ter que falar um não para o cidadão, para a população, mas é a lei que não permite, não é porque não quer fazer. E o cidadão, ao buscar o seu direito, precisa saber o que pode ser pago com os recursos da saúde, para aí sim buscar os meios para resolver os seus problemas. Uma coisa muito importante também, como eu falei,
você estar por dentro, você acompanhar tudo o que está acontecendo. Se você não sabe o que se passa no Ministério da Saúde, no governo do Estado, na Prefeitura, você não consegue buscar mais recursos e mais investimentos. Então a equipe de saúde precisa estar capacitada e acompanhando as portarias. Se nós pegarmos aqui, só julho de 2013, junho, julho e agosto, 4 portarias que têm menos de 60 dias e que mudaram um monte de coisa na saúde. Por exemplo, a portaria 1409 de 10 de julho de 2013 aumentou os recursos do piso de atenção básica, que são os recursos per capita de cada cidadão, o que o governo federal paga por pessoa. Então, todo cidadão brasileiro tem direito a R$ 28,00 por ano para a saúde pública, ou 26, ou 24, ou 23, conforme o grupo em que o seu município se encontre. Vamos supor que o município de Toledo esteja no grupo 1. Então, todo cidadão de Toledo tem direito a R$ 28,00 por ano para a sua saúde pública. Então, para vocês verem como o investimento ele é baixo, e quanto que o município não gasta para ajudar na população, pagando o médico, o dentista, o enfermeiro e assim por diante. Mas antes era 23, a portaria de 2011. Agora em agosto vai aumentar o recurso do PAB. E tem 80% de secretários de saúde que nem sabe que esse dinheiro vai vir a mais. Então, para um município como Toledo, que tem próximo de 100 mil habitantes, 120 mil habitantes, o recurso vai aumentar consideravelmente. Nós tivemos a portaria 1201 de 17 de junho de 2013, que suspendeu recursos, bloqueou a transferência de recursos para os municípios, recursos da vigilância em saúde, por falha na digitação de dados. E nós tivemos aqui 5 municípios da costa oeste que tiveram seus recursos bloqueados por falhas. Toledo não está incluso. Tivemos 5 municípios da região que tiveram os seus recursos bloqueados da vigilância em saúde. Esses municípios têm que se adequar para voltar a receber esses recursos. Houve falha na digitação. A portaria 1555 de 30 de julho de 2013 aumentou o incentivo da assistência farmacêutica. Você sabe, através da portaria, ela diz que o governo federal precisa pôr R$ 5,10 por habitante por ano para a compra de medicamentos. Então, você, cidadão, tem direito do governo federal a R$ 5,10. Por isso que eu digo para vocês que o SUS faz um monte. O que todas as secretarias oferecem médicos, oferecem medicamento, oferecem fisioterapia, fonoaudiólogo, nutricionista, a quantidade de coisa que é oferecida pelo pouco de recursos que vem. Essa mesma portaria, ela obriga o Estado e o município a pôr agora, desde o dia 30 de julho, mais R$ 2,36 por ano. Antes era R$ 1,86, agora é R$ 2,36 por ano por habitante. Esse é o dinheiro que é gasto, que deveria ser gasto para a compra de medicamentos, mas é gasto com certeza muito mais, porque os prefeitos e os secretários fazem o possível para atender a população. E a portaria 1592 de 2 de agosto, alguns dias atrás, é uma outra portaria que também suspendeu recursos por falha na administração, por a equipe não estar capacitada, faltou-se lançamento de dados e bloqueou recursos do saúde da família e das agentes de saúde. Não afetou municípios da nossa região, mas afetou 20 e tantos poucos municípios do Paraná. A Lei Complementar 141 de 2012, ela também exige, então, que o município gaste 15% dos seus recursos em saúde. Isso é lei. A maioria dos municípios já fazia isso. Tanto é que nós vemos aqui que em 2000, os municípios brasileiros gastavam em média 13,38. Em 2011 já gastavam 20,23. Mas a lei exige 15. Como os recursos federais e estaduais muitas vezes são baixos,
fazem com que os municípios invistam os seus recursos próprios na saúde. E por isso nós temos essa média de 20,23, que é maior do que a lei exige. Só que gastar muito não quer dizer que está fazendo muita coisa. Gastar muito também pode ser sinônimo de desperdício. E aqui está a questão de nós usarmos bem o recurso público. Lá no consórcio, Vilmar, no consórcio de Paranavaí, esse aqui é um estudo que foi feito dentro do consórcio de Paranavaí, que mostra que dos exames de raio-x que foram realizados, 50% dos exames estão normais e 49% dos exames deram alterados. Olha para laboratório, 88% dos exames normais e 11% alterado. Os médicos estão solicitando exames, e que muitas vezes, em 50% dos casos, praticamente em todos, não tinha nada. O exame não traz informação nenhuma. Então, nós também precisamos aí cobrar dos deputados, dos senadores, das instituições públicas, como que está o ensino dos nossos profissionais, não só do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do nutricionista, do psicólogo. Como que está a formação desses profissionais? Porque se for para sentar na cadeira, pedir exames, ler laudo, eu também viro médico, né? Todas as pessoas têm a capacidade para virar médico. Nós precisamos do médico que raciocine, que faça o exame clínico, que analise, que investigue e que possa ajudar nesta economia. Então, é um estudo muito interessante lá de Paranavaí que mostra que está se desperdiçando dinheiro público, está se gastando mal o recurso público que poderia fazer o bom uso em outros locais. Quais que são os principais desafios, então, dessa gestão do SUS para que nós possamos ter uma saúde de qualidade? Primeiro, a adoção de um modelo de atenção à saúde que seja centrada no usuário, na pessoa, no cidadão, e não nos serviços de saúde. Nós precisamos pensar no cidadão. Nós precisamos considerar as necessidades de cada população, de cada área. O que o bairro Pioneiros precisa, o que o Jardim Europa precisa, o que o município de Toledo precisa, o que o município de Entre Rios precisa. Analisar a população e trabalhar com os problemas de cada população. Ter a atenção básica como ordenadora do cuidado, ter a unidade básica como porta de entrada. Não dá para o cidadão entrar no carro e ir para o parque em Cascavel. Não dá para o cidadão entrar no carro e ir para o Bom Jesus direto. Ele precisa passar pelo fluxo, tem que existir uma ordem, uma ordenação, para que seja igualitária, para que todos tenham o mesmo direito, que tenha o acesso universal e que possa ser resolutivo. Nós precisamos dar continuidade, integralidade ao cuidado. Não adianta você fazer uma cirurgia para o paciente, colocar um pino, faz uma cirurgia no braço, uma fratura, né, de rádio, de ulna, coloca um pino, aí o paciente precisa retirar o pino, daí o SUS não faz. Aí o médico fala, o SUS não faz. Mas cadê a integralidade? Você operou pelo SUS, implantou um pino pelo SUS, uma haste metálica, você também tem que retirar pelo SUS. Então nós temos que fortalecer para que haja toda a continuidade. O paciente teve um derrame, foi internado, foi atendido pelo SUS, quando ele vai para casa ele precisa de fisioterapia. Não, fisioterapia não tem pelo SUS, o município não oferece. Então isso não pode acontecer. Nós temos que oferecer toda a continuidade ao cuidado. Garantir qualidade dos serviços, qualidade no atendimento. Não é porque eu sou funcionário público, porque muitas vezes você está pagando meu salário, alguns funcionários gostam de agir dessa forma. Nós precisamos motivar a nossa equipe, dar condições de trabalho para os funcionários, para que os servidores façam isso bem feito para a população. Também não adianta eu só exigir do funcionário e não dar condições. Então é uma moeda de troca. Dei condições, dei incentivo, né? Estou dando qualidade para ele, ele vai também transmitir isso para a população. Condições de trabalho, é a mesma forma. Então esses são os principais desafios que nós temos hoje. Dar a continuidade, fazer com que a unidade básica seja a ordenadora do fluxo, seja a controladora. Nós precisamos investir na equipe, na capacitação da equipe. Nós precisamos fazer com que todas as pessoas tenham dignidade nos seus tratamentos.
O financiamento tripartite, que tem que aumentar, nós vimos ali que aumentou, né? De 2,36, de 1,86 passou para 2,36, é por aí. Precisamos fazer com que cada vez mais esses recursos venham, mas que esses recursos sejam usados de forma comprometida na busca do alcance de resultados e no combate à corrupção. Não adianta trazer um monte de recurso e gastar mal, e ser desviado antes de chegar para a população. Então nós precisamos fazer com que esses desafios possam ser superados para que a população tenha um bom atendimento na saúde. Para isso, estão sendo criadas redes, já foram criadas e estão sendo cada vez mais implantadas as redes de atenção em saúde, que são um conjunto de ação e serviços de saúde das mais diferentes áreas, das mais diferentes densidades tecnológicas, aonde nós tenhamos exames, assistência farmacêutica, né, médicos especializados. As redes de atenção em saúde estão sendo descritas, né, e sendo formatadas pelo governo federal, pelo governo estadual, as linhas de cuidados que cada um adota, seja, né, na saúde da mulher, na saúde do homem, na urgência e emergência e assim por diante. Então, como eu disse, a saúde pública ela deu um salto muito grande depois de 21 anos. A partir de 2011, a partir de 2012, nós começamos a ter uma saúde muito melhor daquilo que nós tínhamos antes. E o SUS, vocês podem ter certeza que em 10, em 15 anos, vai ser o melhor sistema de saúde do mundo. Escutem o que eu estou falando, vocês podem ter certeza disso. O SUS, essas redes, elas estão focadas no quê? Na promoção, na prevenção, no diagnóstico, no tratamento, na reabilitação. É o cuidado integral, é ver tudo, desde a promoção da saúde até a reabilitação e a inserção do cidadão. E ela tem um conjunto que fortalece ela, que é a unidade de saúde, o consórcio, a atenção especializada, a atenção hospitalar de urgência, que vai ser o SAMU, e a atenção hospitalar especializada, nós vamos realizar as diversas cirurgias. Então, não dá para se abrir o SAMU, simplesmente pegar as ambulâncias e pôr para trabalhar. Teve que se preparar as unidades, teve que se preparar os hospitais, teve que se abrir novos leitos, teve que se organizar questões das UTIs. Palotina está recebendo as UTIs, Toledo teve abertura de novos leitos de UTI. Então é um conjunto, é uma rede de serviços de saúde, toda em conjunto, toda ela monitorada, sendo acompanhada, para que isso lá no final possa trazer então a integralidade. A partir do momento que você precisa, até o final, até a tua reabilitação, você possa ter esse atendimento. Tá? Atenção.